Vamos iniciar a nossa aula? Na análise combinatória de hoje, permutação com repetição. E o que é a permutação com repetição? Acontece quando N elementos, sendo alguns repetidos, são agrupados de tal maneira que os grupos formados se diferenciam pela ordem de seus elementos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Essa estante com livros, observe que dos 6 livros que estão aqui, 3 são azuis e 2 são amarelos. Quer dizer, se a gente levar em consideração arrumar esses 6 livros nessa estante pela cor, nós vamos ter que ter cuidado na hora de fazer a troca entre os livros que têm a mesma cor. Por exemplo, se eu trocar esse azul com esse aqui do meio, vai parecer que eu tenho o mesmo conjunto. Então, como é que a gente faz para eliminar esses conjuntos que são repetidos? Porque quando eu troco de lugar, vai parecer que é a mesma distribuição aqui pela cor. Então, mais adiante, nós vamos ver isso. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, o estacionamento com 4 vagas. Temos 4 automóveis, sendo que 2 são da mesma cor. Então, se eu trocar esse amarelinho aqui pelo outro amarelo de lugar, vai parecer que é a mesma distribuição, o mesmo grupo que está formado aqui, na ordem. Então, nós vamos saber como vamos eliminar essas repetições. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos aqui 3 lápis de cor para distribuir num estojo com 3 espaços. Tá? Só que aqui 2 deles são da mesma cor. Então, tem uma permutação aqui, só que tem elementos repetidos. E aqui nós temos 5 cartas de baralho, que nós temos que colocar assim em fila. E de quantas maneiras nós podemos ordenar ou arrumar assim em fila essas cartas de baralho? Observem que 2 delas aqui, essa penúltima e a última, elas são idênticas. Então, quantas formas eu posso arrumar? De quantas formas eu posso arrumar esse grupo? É isso que nós vamos ver mais adiante. Beleza? Vamos agora analisar algumas situações que envolvem a permutação com repetição. A primeira questão do exemplo diz o seguinte: de quantas maneiras podemos arrumar 6 livros numa estante pela cor, sabendo que 3 deles são da mesma cor? Então, se você observar aqui, tem 3 livros da cor azul. Tá? São esses só que repetem. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos imaginar que aqui na estante existem 6 espaços e eu quero alocar esses livros aqui, ou seja, arrumar, colocar em ordem. Então, o primeiro espaço da estante, eu tenho quantas opções de livro aqui para colocar? Eu vou ter 6 opções. Aí eu coloquei um aqui na primeira, quantas opções sobram para o segundo espaço? Vão sobrar 5. Se tem um aqui na primeira e outro na segunda, sobram 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta e sobra somente 1 para a sexta vaga. Aí nós temos isso aqui, nós vamos pelo princípio da contagem multiplicar tudo isso aqui. Você me pergunta, mas professor, não está sendo igual ao que nós fizemos lá na permutação simples? Sim, a princípio a gente faz isso aqui. Isso aqui vai dar 720. Agora que nós vamos verificar a questão das repetições. Olha, se um elemento repete 3 vezes, qual seria a ideia? Ou seja, como é que nós faríamos aqui para calcular tirando essa diferença? Porque como eu falei lá anteriormente, se eu trocar de lugar um livro azul com um livro azul, continuo com o mesmo grupo. Então tem grupos sendo contados aqui a mais, ou seja, repetidos. Então, o que eu faço? Eu vou dividir por 3, já que 3 repetem. Mas só que tem outro detalhe. Eu posso dividir por 3. Só que esses 3, o que acontece com eles? Eles permutam entre si. Então, toda vez que você for tirar essa diferença, você divide, está correto. Mas divide pela quantidade de repetições fatorial. Porque você tem que levar em consideração que essas 3 repetições, elas permutam entre si. Então, por isso que aqui eu vou dividir por 3 fatorial. 3 fatorial é 6. Então, 720 dividido por 6 vai dar 120.